Está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Fala galera, aqui é Thiago Alves e D4, D5, C4. Fala galera, aqui é Nelson Lira e Thiago, eu quero uma peça de ouro para a primeira casa, 2 peças para a segunda, 4 para a terceira, 16 para a quarta e aí segue. Fala galera, aqui é Luiz Henrique e eu já levei muito cheque, pastor. Aqui é Rômulo Vicente e como é interessante esse gambito da rainha. Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o sucesso da Netflix, O Gambito da Rainha. Essa série que tomou de assalto a atenção do público no difícil ano de 2020. Foi uma grata surpresa proporcionada pela Netflix trazer uma série de xadrez para o grande público e essa série fazer sucesso. Então a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre a série, algumas coisas sobre o xadrez. E para começar esse episódio, primeiro a gente precisa saber o seguinte aqui. Qual a nossa relação com o xadrez? Isso é bem óbvio, quem tem que ser o primeiro, né? Bom, tá, eu vou começar. Respeito os mais velhos, por favor. Aqui o episódio ficou claro sobre isso, né? Afinal de contas, Anderson estava lá quando o xadrez foi criado, né? Xadrez, na minha época, chamava chaturanga. É. Eu conheci o xadrez porque meu pai me ensinou muita leitura. Ele me deu um livro da Disney chamado Super Almanaque do Escoteiro Mirim. E dentro vem falando sobre xadrez. Eu achei o máximo, principalmente porque na introdução do capítulo vinha dizendo que xadrez gastava tantas calorias quanto fazer exercícios físicos normais. E eu não sou dado a esportes. Quer dizer que eu posso usar minha mente e gastar tanta caloria quanto estivesse jogando futebol? Perfeito. Aí eu li sobre, né, um pouco de histórico, vi os movimentos das peças, entendi tudo. É claro que ele não aprofundou muito, mas eu fiquei curioso. Isso eu tenho uns 11 anos. E aos 12 aconteceu aquela famosa rifinha de colégio. Um dos prêmios que eu estava interessado era um xadrez miniatura. Pronto, foi meu primeiro xadrez. Aí eu comprei, vinha obviamente as regras, meu irmão as leu e nós começamos a jogar um contra o outro. E até que eu fui para um colégio onde tinha esse xadrez. Você poderia, não como disciplina, como graças a Deus hoje existe. Então você poderia ir para a educação física, acabou a educação física, chega, professor, me dá o xadrez. Aí sentar e começar a jogar. E aí foi quando eu comecei realmente a levar umas surras, né? E o professor, você tem que aprender a jogar melhor. Mas como é que é? Aí o professor dá umas dicas, não sei o quê. E para mim tornou-se um hobby muito interessante, né? Tanto que eu tenho xadrez em casa, né? Um portátil para de vez em quando levar, e tem um oficial. Então minha vida com xadrez, de vez em quando eu passo muito tempo sem jogar, mas quando volta é interessante. Tudo aquilo que o professor me ensinou ainda continua muito bem solidificado na minha cabeça. Se você não joga xadrez, aprenda, é espetacular, tá quase tão bom quanto ler. Eu fui introduzido na dama, né? Como bom nerd, eu sempre gostei de jogos de estratégia. Aí tu já vai começar causando polêmica aqui, Rômulo, falando de dama no podcast sobre xadrez. Não, lógico, todo nosso podcast tem que ter uma... E a dama, eu achava a dama formidável, né? Porque eu sempre joguei futebol, isso aí é fato. Já joguei futebol e treinei, etc. Mas meu espírito nerd sempre me chamava para jogos de estratégia. E aqui na torre, a pessoa jogava muita dama, entendeu? Assim, era dama de noite, dama de tarde. E eu gostava de jogar damas, mas eu sabia da chance do xadrez, mas não tinha com quem jogar. E nem quem me ensinasse. Entendeu? Não tinha ninguém que jogasse xadrez aqui por perto. Na minha casa tinha, meu pai comprava damas, meu pai não comprava xadrez, meu pai não sabia jogar xadrez, minha mãe não sabia jogar xadrez. E até aquele momento eu era o filho mais velho, né? Então eu não aprendi com ninguém a jogar xadrez. Eu só vim conhecer o xadrez assim, com bastante profundidade na universidade. Aí eu cheguei a ler livros sobre xadrez. Como o Luiz falou, eu tinha um pavor de levar cheque pro pastor, né? Você começar o jogo e já perder para um nerd é terrível isso, né? Frustrante. Mas a minha relação com o xadrez é um hobby. Eu tenho em casa aqui, que era aquela leva, né, Thiago? Daquele xadrez lá da nossa escola. Sim, sim. Eu ensinei a Miguel a movimentar algumas peças, né? Cavalo, bicho. Parabéns a ele. Né? E Miguel é um cara bem curioso, né? Vocês conhecem Miguel, sabe que o Miguel é. Miguel é doideira mesmo. Um bom curioso, viu? Bom curioso. Mas aí eu nunca tive gente para jogar comigo assim. Eu gosto muito de xadrez, porque ele, diferente da dama, né? Que as peças, todas elas... Também eu tô falando bem de xadrez, falando mal da dama. Por enquanto tô tranquilo aqui. Elas repetem, né? Assim, você não tem a diversidade, por exemplo, de um cavalo. Eu gosto muito
de destruir o cavalo quando eu estou jogando contra o adversário. Apesar de, vamos dizer, essa estratégia não é muito legal, pense no seguinte, o cavalo é aquele elemento diferenciado, né? Porque eu posso ter a dama e repetir uma peça, eu posso repetir o movimento de uma torre com a dama, de um bispo com a dama, mas o cavalo eu não posso repetir com ninguém. Então eu gosto de caçar o cavalo do adversário quando eu estou no combate de xadrez, né? Quando eu estou no combate, se ele vacilar com o cavalo, eu troco, porque eu sei que outros movimentos eu consigo repetir, do cavalo não. O cavalo é o elemento X, né? É o elemento surpresa. Ele é, vamos dizer assim, as opiniões de Anderson relacionadas a filmes da DC, né? É uma coisa diferenciada, não é verdade? Podem ser repetidas, mas você não pode repetir o cavalo. O cavalo não tem uma substituição. Como você não vai encontrar em nenhum outro lugar um cara que gosta de lateral dele. Isso é fato. É a mesma coisa. Mas já, eu tava pensando como vocês iriam incluir a minha citação do famoso filme. Veja, eu agora estou prevendo a treta, daqui a pouco vocês vão começar a brigar. Não, hoje quem vai falar sou eu. Não, sou eu. Thiago já tem uma, quer ver? Tu tem uma, não tem, Thiago? Com certeza. Você pensou isso? Claro. Vai ser 2 agora, viu? A nossa audiência Fica esperando. tem que ter certeza que isso aqui é um podcast do Carroça de Duque. Isso. Porque se não tem citação A Lanterna Verde. a Lanterna Verde e você simultaneamente, não é o nosso podcast. Olha, a minha relação com o xadrez, eu aprendi a jogar xadrez com um grupo de amigos, né? Já faz muito tempo. Eu gostei do jogo. É claro que eu não costumo jogar com tanta frequência assim, e não sou do nível do nosso amigo Tiago aqui, né, pessoal? Não é mesmo. Tiago, ele é de longe... Aí é outro nível. Nada. Não, nada. O xadrez, ele é um jogo fantástico. Desenvolve muito essa questão da percepção, do raciocínio, a estratégia, né? Eu costumo usar muito sobre o xadrez uma frase que talvez os nossos ouvintes não tenham ouvido ainda, e aproveitando que Iago aqui é jogador de xadrez, e ele vai com certeza concordar comigo, o xadrez, ele é um jogo útil e honesto, indispensável na educação da juventude. Com certeza. Quem disse essa frase foi Simão Bolívar, e eu concordo com ele. Eita peste. Foi longe, viu? Se você ouvinte não sabe quem é Simão Bolívar, baixo da história, viu? Pois é. Pode dar uma pausa e buscar no Google, que é interessante. Ou você acha que Libertadores da América é só um torneio de futebol? Esse grupo me orgulha. Ele deixou essa frase, né, sobre o jogo de xadrez. Já faz muito tempo que eu não jogo, né, mas nas últimas partidas que eu joguei, eu ganhei, né, com o pessoal aqui do prédio. Mas, assim, jogo pouquíssimas vezes, né, esporadicamente, né. Não li até hoje muito material sobre xadrez, né, li alguma coisa. Então, assim, foi um jogo que eu conheci há muito tempo, através de amigos de rua. A gente tem um jogo de xadrez aqui na nossa casa, que eu particularmente acho ele muito bonito, como se fosse uma porcelana, né, e foi a minha mãe que fez esse jogo de xadrez. Caramba, ela fez? Ela fez as peças, né? Peça por peça, porque assim, a minha mãe, antes de se casar com meu pai, minha mãe era artesã. Ele tá aqui em casa até hoje, fica em uma das nossas prateleiras aqui em casa, e é uma peça artesanal muito bonita, muito bem feita. Como o Anderson falou, pessoal, se vocês não jogaram ainda, procurem conhecer o jogo, procurem entender o jogo, procurem jogar, procurem se fazer um pouco assim dentro da dinâmica do jogo. É claro que ninguém vai se tornar um exímio jogador do dia para a noite, mas o jogo ele tem sim conhecimentos que são indispensáveis para a educação. Você consegue, através do jogo, fazer diversas reflexões, e isso é muito importante para a juventude, pessoal. Agora, com propriedade, né? Agora sim vem a palavra, viu? Então, pessoal, felizmente aqui no grupo da gente, todo mundo tem ou já teve algum contato com o xadrez, e no meu caso, esse contato ele é praticamente diário. Por quê? Apesar de ser formado em história, eu passei a maior parte da minha vida profissional trabalhando mais com xadrez do que com história. Então hoje eu sou professor de xadrez em diversas escolas aqui do Recife. Praticamente eu passo a maior parte do meu dia envolvido com xadrez. Então eu sou professor de xadrez, sou árbitro também da Confederação Brasileira. Atualmente estou na vice-presidência da Federação de Pernambuco. Então assim, eu tenho uma ligação muito forte com o xadrez. Além de ser a minha profissão, é o meu hobby também, né? Um dos, né? Tá vendo? Você pensa que é um mero
peão? Não, me sai de torno pra cima. Mas assim, nunca o meu foco assim foi ser jogador de xadrez assim. Nunca foi. Pra mim sempre foi uma coisa de hobby. Só que aí por conta desses meandros do rio chamado vida, acabou que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola onde a gente se conheceu. Nessa escola me deram a oportunidade de trabalhar com xadrez. Isso no ano de 2009. E desde então, né, eu trabalho com xadrez ao ponto de hoje, exclusivamente a minha carga horária, ela é de xadrez. Durante muito tempo eu dividi história e xadrez. Hoje eu abri mão de trabalhar com história. Gosto muito ainda, de maneira nenhuma, assim, me arrependo de ter feito, muito pelo contrário. Mas hoje a guinada que a minha carreira deu, ela foi exatamente para a área de xadrez, né? Então eu trabalho com xadrez pedagógico, trabalhando dentro das escolas, xadrez como ferramenta para o desenvolvimento de uma série de habilidades que são fundamentais, não só no âmbito escolar, mas fora dele também. E, assim, sou um grande entusiasta, assim, do jogo, né? E quando fiquei sabendo, né, da série da Netflix, pra mim foi um deleite muito grande. Detalhe, porque assim, eu recebi muitas recomendações da série por parte dos meus alunos e ex-alunos, né? O pessoal, professor, você viu que lançou essa série e tal. Pra mim foi muito legal, porque meio que eu deixei uma marca, assim, pra eles também, né? De tipo, eles tiveram um mote pra assistir aquela série, porque eu deixei uma sementinha lá plantada. Checkmate! Aproveitando aqui, eu vou fazer um breve jabá. Já que a gente tá falando do xadrez, eu tenho um canal no YouTube e o nome desse canal é Ala do Rei. Então qual é o foco desse canal? Não é para as pessoas que já sabem jogar xadrez, e sim para aquelas pessoas que sempre tiveram aquele desejo, nunca tiveram oportunidade, ou então a galera que assistiu a série da Netflix e ficou empolgado. Então assim, eu já deixo aqui o convite para quem quiser mergulhar de cabeça aí no reino do xadrez, procura lá no YouTube ou na descrição aqui do nosso podcast, entra lá no canal Ala do Rei. Embora hoje a gente vai falar do Gambito da Rainha, mas assim, lá no canal Ala do Rei tem muita coisa legal, é um canal feito de animações, não só para crianças, tá? Mas também para qualquer pessoa, de qualquer idade que tiver o interesse de aprender a jogar xadrez, segue lá, curte e divulga aí pros seus amigos. Então, jabá feito, agora a gente vai falar da série O Gambito da Rainha. Que chegou realmente, acho que na hora certa, porque 2020, o ano que não existiu, salvou muita gente esse seriado, como o Thiago falou. Caramba, você ficar em casa horas e horas e horas do seu dia, era seu dia todo, né? Os professores, aula online, né? Não tem contato com o aluno. De repente aparece uma boa série, que por incrível que pareça, ela não tem aquele cliffhanger, aquela, vou deixar você, o que acontecerá no próximo episódio, né? Mas você Isso. tem uma atriz maravilhosa, que é a Anya Taylor-Joy, um roteiro muito conciso, que flui muito bem, tá? Tem uns poréns, é claro, você tem muito mais acertos do que erros nessa Sim. série, né? Então, para quem ainda nunca ouviu falar e está querendo saber sobre o que é a série aqui no podcast, é a história de Elizabeth Harmon, não é baseada em fatos, tá? Ela é totalmente fantasiosa, uma garota que tem lá seus percalços, né, desde pequena, e que descobre, numa instituição que ela está, um zelador, e vai ensinando-a nesses passinhos da vida até ela chegar ao ponto de dizer assim, tá já praticamente adulta, adolescente, né? Chegando, É adolescente. final da adolescente, chegando à idade adulta, e dizer, vou participar de um campeonato de xadrez. É verdade. Só que é aquela pessoa, é como se de repente eu, que não tenho nenhuma base em xadrez, não sou um Thiago da vida, só gosto e, é claro, ela é um gênio em xadrez, vai participar. E é claro, daí começa toda a trajetória dela, e é claro, né, sempre tem aquele nêmesis dela, quer dizer, quem será o grande, entre aspas, né, adversário dela, que obviamente é um jogador russo, aliás, desculpa, soviético. Soviético, na época era Na época soviético. era soviético, né, que não é ambientado na época atual, é nos anos 50, ela começa nos anos 50 e vai até os anos 60. exatamente no auge da Guerra Fria, e ela coloca essa vida dela. Você faz, pô, só isso, a vida de uma mulher que joga xadrez, cara, uma mulher que jogava xadrez do jeito que ela jogava nos anos 50 e 60 já é muito interessante, né? E é toda a trajetória dela, né, até chegar onde ela quer, onde ela queria, né? Eu, particularmente, achei o final muito anticlimático. Assim, é bom o final? É. Mas, assim, nossa, vocês nos surpreenderam durante toda a série. Não sei, nossa, surpresa, mas durante toda a série foi muito criativa. E o final é meio que mais do meio. Meio clichê. Meio clichêzão, O final é meio clichê, assim. Pô, Mas eu acho que era de se esperar, né? Porque você meio que já sabe como a série vai terminar. Sabe quando você assiste prequel, né? Que você sabe onde vai dar. uhum. Você fica meio com aquela sensação. Eu já sei onde isso vai dar. Será que vai ser interessante?
Mas eu acho que o que é interessante é a construção que é feita até chegar naquele ponto, entendeu? Sim. Acho que o final é mais um detalhe. É porque a gente é acostumado com o final, com o clímax e tal, etc. Mas, nesse caso, eu não vejo isso como um problema, assim, entendeu? Eu acho que, tipo, responde bem, assim, a proposta da série. É, porque você pega a série, as cenas iniciais, né? Você, não só essa série, né? Não só essa história, mas as histórias que você começa, né? Com um momento inusitado, né? Aquela situação é chegar correndo, senta e remete a um tempo atrás, né? Então, flashback. Eu sei que algumas pessoas têm críticas com esse tipo de, né, de visão, como você falou, né? É um spoiler, né? Eu já sei mais ou menos para onde a coisa vai andar. Mas para quem gosta de história mesmo, é um negócio muito interessante, porque você é como se uma possível, né, vamos dizer assim, a segunda temporada, ela começa muito próximo de onde começou a primeira. Isso. Você já entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Essa segunda temporada, ela começa muito próximo de onde a primeira começou, né, do confronto e etc. A primeira toda, né, em tese, foi construindo a personagem, né? E se você tivesse um primeiro capítulo da primeira com o primeiro capítulo da segunda, a proximidade é muito grande, né? Eu gosto de história assim, é como se você primeiro fosse conhecer ela e depois continua a aventura, né? Continua a jornada dela, de um ponto. E o que é interessante, Rômulo, é que com uma cena ele consegue resumir a personagem. Naquela cena, começa com ela atrasada, ela acorda desesperada, né? E ela tá atrasada para o evento que seria um torneio de xadrez. Você vê que a noite anterior, né, foi uma noite assim meio eufórica, de festejo e tal, etc. Olha só, e eu sou o velho. Alguém fala, não, foi uma noite de festejos. E eu sou o velho. Pegada muito ponche. Tá muito bom. Rapaz, ela meteu a pata do cavalo na jaca. Pode ter certeza. Oh. Então, com essa ceninha, você já entende qual é da personagem, né? Tipo, qual é o mote dela. Uma cena. E eu acho isso legal porque você não precisa ficar explicando. Tudo bem que depois ele vai acabar adentrando nisso, né? Mas eu queria só citar um ponto aqui também importante, né? Que muita gente não sabe. Eu também não sabia, acabei descobrindo depois, que essa série ela foi inspirada num livro de um autor chamado Walter Tevis. Deve ser assim que se pronuncia. De 1983. Então era um livro, era um romancezinho assim, meio obscuro, assim, vamos dizer, né? Muita gente não conhecia e tal. E aí o roteiro foi adaptado para a série da Netflix no ano passado, 2020. E a série acabou fazendo esse sucesso todo. E aí o livro, ele meio que renasceu, assim, das cinzas. O pessoal passou a buscar o livro, querer conhecer a história que inspirou ali. Como o Anderson falou, a série, ela não é baseada em fatos, mas ela tem inspirações na vida real. E aí, por exemplo, para quem não é do mundo do xadrez, a Beth Harmon, ela é inspirada em um dos grandes jogadores da história do xadrez, um jogador chamado Robert James Fischer, conhecido no xadrez como Bob Fischer. Ele era um talento do xadrez, um desses prodígios que aparece de tempos em tempos. Era um jogador excelente. Ele surgiu exatamente numa época em que o mundo do xadrez ele era dominado pelos soviéticos. Boa parte dos campeões mundiais de xadrez eram soviéticos, né? A escola soviética de xadrez ela tinha uma força absurda e nenhum jogador conseguia fazer frente a eles, né? Até que surgiu um tal de Fischer ali por volta dos anos 60 até os anos 70 e ele começou a se destacar, começou a crescer, chamar a atenção, etc. E chegou a ser campeão mundial. Só que Fischer ele tinha alguns problemas psicológicos que atrapalharam muito assim a longevidade de sua carreira. Era um cara genial dentro dos tabuleiros, porém um cara de temperamento muito difícil, arrumou uma série de confusões na vida. Tanto é que morreu sem poder voltar para os Estados Unidos, por conta de uma série de problemas que ele arrumou com os Estados Unidos, né? Ele morreu na Islândia. Mas, assim, para muitos, ele foi o maior jogador da história. Essa concorrência ela é muito grande, assim. Tem outros jogadores também que a gente pode colocar nessa lista. Garry Kasparov, Capablanca. Se a gente for puxar recentemente, né? O próprio Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial, muita gente coloca ele nessa lista de top da história. E outros jogadores também. Não esqueça do grande talento brasileiro dos anos 70, Mequinho. Então, no Brasil, a gente tem aí a figura do Henrique Mackin. Ele passou bastante tempo assim sem jogar xadrez, voltou recentemente a jogar. Apesar dele ter uma idade avançada, né? Mas assim, ele ainda é um jogador muito forte, é um jogador muito respeitado aqui no cenário nacional. A série, no caso, a Beth Harmon, ela é levemente inspirada assim na trajetória de Fischer.
tanto nesse aspecto da genialidade, quanto no aspecto, né, dos problemas que ela tem ao longo da série. Isso é um ponto interessante quando a gente fala sobre xadrez e política, Guerra Fria, etc. E Luiz, que também é professor de história, né, ele pode também falar um pouco sobre essa questão da Guerra Fria e essa disputa que existia. Contexto histórico da série. Foi um período de tensão geopolítica entre as chamadas, né, superpotências da época, ou as nações que emergiram, né, vencedoras pós Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente está falando aqui da extinta União Soviética e dos Estados Unidos, ambas com os seus respectivos aliados. É um período que abrange, né, desde do período da doutrina Truman, que se inicia ali em 1947, e que vai até a dissolução da antiga União Soviética em 1991. Por que do nome fria, né? Que todos os professores de história costumam esclarecer. Porque não houve realmente, de fato, combates de larga escala entre as duas superpotências, mas cada uma delas apoiava conflitos regionais que faziam com que ambas as ideologias, ambos os blocos entrassem em choque, né? Mas devido ao possível ataque nuclear liderado por ambas supernações, isso desencorajava muito um chamado conflito direto. Então era muito mais uma guerra psicológica, ideológica. Exatamente, uma guerra psicológica, ideológica, com campanhas de propaganda, com jogo de espionagem, com os tão famosos agentes secretos. E aí vem toda aquela questão, né, de questões militares convencionais, luta por domínio de questões econômicas, embargos econômicos. E então tudo isso vai gerar esse grande período de rixas, né, de rivalidade, sem a gente também esquecer aqui dois detalhes importantes, que um deles vai estar embutido no nosso contexto aqui hoje falado. Vale muito a pena lembrar aqui nas competições entre a antiga União Soviética e Estados Unidos, na chamada corrida aeroespacial, e a rivalidade em eventos esportivos, né, questões olímpicas principalmente. E aí entra também, meus amigos ouvintes, a questão da disputa entre americanos e russos, que fica muito evidente na série. Tudo isso, né, como vamos dizer assim, uma espécie de tempero dentro desse contexto de Guerra Fria. Isso, Luiz. Essa questão do xadrez no período da Guerra Fria, ele é um capítulo à parte, assim, né? Porque a União Soviética, ela investiu pesadamente no xadrez como uma ferramenta de propagação, né, divulgação do bloco socialista como superior e etc. E o xadrez, por ter esse aspecto, assim, ligado muito à questão do intelecto, né, de ser um jogo que trabalha muito com essas questões, então isso era uma propaganda positiva para o regime soviético muito grande. E aí surge o Fischer, né, e consegue desbancar, à época, o seu adversário, né, o Boris Spassky. Ele consegue tomar a coroa dos soviéticos, e aí ele se tornou um herói nacional, aclamado tal e etc. Mas aí depois vem todo aquele contexto que eu expliquei anteriormente, né, em relação a ele. Fica claro numa cena, é uma cena muito pequena, né? Porque a Beth Harmon fica muito famosa, mas ela não fica rica, né? Então, para competições, etc e tal, ela precisa de dinheiro. E aí a Associação Cristã, né, com dicas de uns amigos, a gente vai te apoiar, tal. Só que elas vão apoiando até que chegar assim, a gente apoia você, até chegar um ponto em que ela vai para Moscou. E a Associação Cristã diz assim, mas chegando lá, você tem que falar contra o regime. Você tem que dizer que esse regime marxista-leninista, isso é cheio de ateus, isso é errado, não sei o que e tal. Então, meus amigos estão falando. O xadrez, é claro, né? Mais uma vez, não é baseado em nenhum fato, mas, como já falou, Bob Fischer ficou assim famoso porque venceu, né, o regime soviético. Gente, é porque a gente não tem ideia de como o xadrez é difundido ainda na Rússia. E como o Thiago falou, na Guerra Fria, mais ou menos assim. Mesmo você gosta de ver seu futebol nas quartas-feiras, como meus amigos gostam, ou jogar, se você for muito jovem, bater sua pelada no sábado, tal, os russos soviéticos amam xadrez. Então, a hegemonia é normal. Aí chega alguém do nada, assim, e principalmente não é do nada, né? Exato, alguém que é exatamente o seu inimigo político e vence. Me recordo, me diz, por favor, que eu não tenho a menor ideia, mas essa final foi em Moscou, foi na Europa,
protagonista foi A de verdade? a de verdade, Bob Fischer A de verdade foi em Reykjavik, na Islândia. né? Então, não teria como. Mas você imagina. Meio que um território neutro, assim. Fez bem, né? Porque imagina se fosse em Moscou. Mas é porque, assim, a série, ela dá uma leve pincelada nesse assunto político, ideológico da Guerra Fria. Quem conhece um pouco do contexto, tanto do xadrez quanto o contexto histórico da Guerra Fria, consegue perceber alguns detalhes, né? Quando ela vai pro hotel, que fica ali investigando se tem escuta, tal, etc. Né? O agente da CIA que acompanha. Então, dá para dar uma pincelada nesses aspectos. Eu assim. acho interessante que gente, não tem como. Se você não assistiu a série, vai tomar spoiler aqui por dentro. Vai colocar, não, eu não posso falar isso, que a gente não consegue aprofundar. É complicado, né? Aprofundar a série, tá? Quem não assistiu ainda, pausa o podcast, vai assistir e depois volta. A gente vai lançar assim grandes spoilers, tá? Mas assim, spoilers, eu vi isso realmente no podcast. Ela vai para Moscou, justamente para competir, e vai um agente da CIA. Só que e tem um motorista. Cara, aquilo não é um motorista. Aquilo é um agente da KGB. Tá na cara que fica um agente da CIA de um lado, o KGB do outro, lá do meio. E assim, olha, se você precisar, a gente tá aqui para te ajudar. Não, a gente tá aqui para ficar de olho em você. Eu, da CIA, para proteger você. Não proteger porque eles querem fazer alguma coisa, mas para aliciar você pro lado deles. Eles tinham uma paranoia horrível que isso acontecesse, né? Tem aquela famosa cena do avião, em que tá o cara da CIA e ele vai beber, faz, quer? Ela faz, não. Ela fez, como é que vai ser lá em Moscou? Ela fez, por favor, não faça certas coisas. Não fique muito tempo no seu quarto, não beba. Ela fez, mas você me acabou de oferecer bebida, foi um teste. Veja como era mais ou menos ali. É claro, é tudo dentro de um contexto de série, mas acredite, a paranoia, assim, que os americanos tinham com o comunismo na Guerra Fria é um negócio muito sério. A série, ela, na parte assim, no que tange ao xadrez, né, propriamente dito assim, a série, ela tá até bem acurada, assim, em como é a realidade do universo do xadrez, a realidade dos torneios. Um tema que a série toca bastante assim também é a questão da predominância masculina no jogo. Em se tratando que a série ela passa ali dos anos 50, 60, essa predominância ela era ainda maior, para que o pessoal também possa saber. Na história do xadrez, né, existe uma família chamada família Polgar. E essa família ela ficou famosa no mundo do xadrez porque o patriarca dessa família, né, o Laszlo Polgar, ele era um psicólogo, escritor. Então ele desenvolveu um método que ele defendia a seguinte tese, né, que a genialidade ela é um somatório de condições favoráveis, mais o esforço, a busca individual, os estímulos certos para que a pessoa desenvolvesse essa genialidade. E ele meio que, entre aspas, decidiu testar essa teoria com as suas próprias filhas. Por que não? Então né? ele conseguiu, né? Já que tá boa, ali. Né? Tá ali. Então ele teve 3 filhas: Susan, que era a mais velha, Judith e Sofia. As 3 irmãs Polgar. As 3 irmãs, elas conseguiram, assim, algo extraordinário no mundo do xadrez. As 3 eram jogadoras de altíssimo nível, excelente nível. E Judith, que foi a maior das 3, né? Ela chegou a disputar, na época do seu auge, entre os melhores jogadores, né, entre homens e mulheres do período. Querendo ou não, né, a Beth Harmon também tem um pouquinho de Judith Polgar aí nessa composição da personagem. A série, ela tem como Anderson falou, né, a protagonista, né, a Anya Taylor-Joy, uma atriz aí da nova geração que fez alguns filmes importantes, como, por exemplo, Vidro Fragmentado, né, A Bruxa. Ela despontou na Bruxa, ela tinha feito um pouco conhecido, né? Aí despontou como o filme Injustiçado, segundo o Luiz, né? Que foi A Bruxa. Ela começou com A Bruxa. Eu concordo com isso também, né? Foi Injustiçado, mas ela saiu muito bem. E lógico, né? Quando você vai ambientar uma série próxima, tá enraizada num contexto de época, um contexto de conflito, eu acho que a escolha dela foi bem casada, assim, porque ela representa muito bem o estereótipo da época, né? Se você observar direitinho, olha para ela, você consegue olhar para ela. Lógico que o figurino ajuda, a maquiagem ajuda, né? Os cenários ajudam, mas você tem alguns filmes que pecam nisso. Tem a imagem, eu acho que é a imagem da capa, que é ela assim no tabuleiro, né? Intercalando peças e bebidas, né? É assim, você se ambienta onde você tá. Que ano você tá? Tô por ali, 60, 70, por ela, olhando para ela. Cabelo, figurino. Né? Eu acho que isso foi uma sacada muito boa. E sobre essa questão do figurino, Rômulo, tem um detalhe que é interessante também, que o figurino remete às peças do xadrez. Na cena, quando ela conhece o zelador, né? O formato do vestido, com a composição da roupa, ela lembra um pouquinho o peão.
E o figurino que ela tá no final, já no final lá da série mesmo, na última cena, se você prestar bem atenção, você vai ver que aquele figurino, o chapeuzinho, a roupa, parece uma rainha, né? Ou dama, né? Como seria o termo mais correto, assim. Então o figurino tem esse toquezinho, um excelente figurino, diga-se de passagem. As cenas de xadrez, quando ela tá jogando, uma coisa que dá um valor maior para essas cenas é a expressividade da atriz, né? É uma atriz que consegue expressar bem, né? Ela tem um olhar, né? Que prende o espectador ali naquela cena. Você sente o drama ali da cena acontecendo, a emoção, né? E o jeito que... E aí isso é que é interessante. É um dos pontos que você pode fazer uma diferença entre a realidade e a fantasia da série. Que, por exemplo, no universo do xadrez, aquele hábito que ela tem de ficar encarando o adversário, né? Aquilo ali no universo do xadrez não é uma coisa muito bem vista, não, tá? É uma atitude um pouco antidesportiva, assim. Então, é algo que você dificilmente vai ver. Muito pelo contrário, você sempre vai ver os jogadores de xadrez. Tem várias poses características de um xadrista, mas uma delas é você cobrindo os olhos, evitando contato visual com o adversário, né? Tem a posição do pensador, né? Clássica, com o queixo o punho no queixo. Então, assim, não é muito comum você ver aquela encarada, mas para efeito dramático da série, a gente tem que lembrar que é uma adaptação, né, para uma mídia audiovisual, então você tem aquilo ali, é um aspecto interessante, dá uma dramaticidade à cena e tal. Então isso é bem legal, né? Mas como eu falei, a série ela tá bem acurada no que diz respeito ao universo do xadrez. É bem próximo à realidade do que é um evento de xadrez, né? O que acaba acontecendo com muitas meninas que vão jogar xadrez, elas sofrem preconceito porque, né, o que uma menina tá fazendo aqui, vai jogar, tal, essas coisas bobas que existem boba não, né? Essas que ainda infelizmente acontecem na sociedade, né, de preconceito, machismo, etc. Então, as mulheres elas sofrem muito com isso ainda no mundo do xadrez. Ele ainda é um mundo muito dominado pelos homens. Aos pouquinhos vem sendo quebrado, a série ajudou bastante nisso, a dar um up no xadrez feminino, né, a fazer com que mais garotas se interessem pelo jogo. Então, esse é um ponto bem positivo, assim. Checkmate! Tá, e pegando aí o gancho de Tiago, vou fazer uma citação, ela não é minha, é de Afonso Solano, e eu o conheci, viu? Morro de inveja aí, tem um autógrafo dele. Ele falou, tem um vídeo falando sobre o Gambito da Rainha, ele falando que a Anya Taylor-Joy tem olhos de anime. Você assiste anime? Bem isso mesmo. Tem uma parte com muita maquiagem, muito proeminente, parece colocar um efeito especial no olho dela. Aí você imagina, você jogar xadrez, a mulher se sentava, imagina, então ela após os cotovelos, cruza os dedos e coloca o rosto sobre os dedos. Olhando direto para você, aqueles olhos enormes. Meu amigo, na hora derrubava o rei, dane-se, eu não quero mais jogar com essa mulher, não. É muito intimidador. Além dessa... Intimida. Intimida por dois motivos. Ela, caramba, é a Elizabeth Harmon, né? Um grande código do xadrez e tal. E também é um olho muito profundo sobre você. Então, caramba, parabéns, viu? Muito bom. Um detalhe, assim, que muita gente me pergunta, né, porque quando a gente assiste uma obra de ficção, gera uma série de perguntas para o espectador, né? E uma das coisas que mais me perguntam é assim, é possível acontecer isso no xadrez, de uma pessoa aprender a jogar assim tão rapidamente, e aí ela começar a ganhar de todo mundo e tal? E aí a resposta que eu tenho é a seguinte, olha, não só é possível, como já aconteceu algumas vezes na história do xadrez. De crianças prodígios, de que com 4, 5 anos de idade aprendem a jogar xadrez, e ali quando já chega nos 7 ou 8 já estão dando muito trabalho para jogadores, né, veteranos assim, né? E com 10, 12 anos o menino já está jogando competição, já é titulado, etc. Por exemplo, tem o jogador mais novo a conquistar o título de grande mestre, né, que é um russo, Sergei Karjakin. Com 12 anos e 7 meses. Já era grande mestre de xadrez. É o recorde. A dinâmica do xadrez, aquele raciocínio do xadrez, está intrínseco no nosso cérebro. Está lá. Tá? Assim como matemática, né? A matemática, o raciocínio matemático é natural ao cérebro humano. E automaticamente o xadrez, como tem um raciocínio levemente não, né? Baseado em matemática, muito, né? Então, tá lá. Então, se você aprender a jogar xadrez, é normal que você não vai se tornar um enxadrez de uma hora para outra, mas como o Thiago falou, prodígios acontecem. É processo. Assim como prodígios na área de matemática, de música, também tem muito a ver com matemática. Que é tanto que você vê no Enem, você tem ciência da natureza, matemática separado. O local que você raciocina no cérebro é um pouquinho diferente. A matemática, para alguns, é considerada uma linguagem, né, e não uma ciência. Eu concordo com essa Eu concordo também. com essa vertente aí.
ciência física, química, e a matemática é uma linguagem, né? Mas peraí, você está comparando matemática a uma língua? Mas veja só, vamos usar física, né? A gente interpreta inúmeras situações baseadas na matemática. Sem aquela matemática, a gente não consegue entender, né? Então, tem uma linha que não considera. Essa série, ela aborda não só a genialidade, né? Mas também os problemas, né? É a outra vertente da série, né? Ela aborda o vício. Uhum. Porque ela já começa no mundo. O mundo real dela já é um mundo hostil, né? O mundo real onde ela começa, né? Não a jornada como heroína, como prodígio no xadrez. A caminhada dela, né? O começo é muito complicado e essa dependência dela, né? Inicialmente, né? Ao remédio, depois ao álcool, dá uma outra, como se fossem os bastidores de um grande jogador, os bastidores de uma grande estrela, né? Porque quando você pega um ambiente de xadrez, ele é diferente do ambiente de futebol, é diferente do ambiente de um vôlei, de um basquete, né? Que você está acostumado com agito, está acostumado com a torcida, com a badalação, né? Com a fotografia. E quando você pensa no xadrez, você imagina dois caras, um parado de frente para o outro, aquele silêncio absoluto, né? Os movimentos quase que... Friamente Vamos calculado. dizer assim, no começo, né? Quase que sem capacidade de interpretação, né? E bate no relógio, vai ali, vai aqui, vai ali, vai ali. O começo quase que mecânico, né? Se eu não posso dizer mecânico, há um raciocínio, óbvio, mas quando o cara é tão treinado que quando o elemento sai, já existem várias possibilidades, né? Ele tá querendo ir pra lá, Então, quando você mostra uma personagem como ser humano, né? E não como só um prodígio do xadrez, aí é o que você falou, Thiago. Ela vai aproximar as pessoas do mundo comum ao ambiente do xadrez. Mas Rômulo precisava ser com esse vício todo? Não, é porque isso mostra a fragilidade, porque muita gente acha que a genialidade, né, tá distante, né? Ou que essa genialidade é intocável, né? O cara é bom em tudo, a genialidade faz com que ele seja uaz em todos os aspectos. E é quando você vê uma pessoa frágil como ela, né? Em alguns sentidos, claro, né? Em outros ela é bem forte, mais frágil nos aspectos. E ela consegue praticar o bom xadrez. Muito, né? Bom xadrez, eu estou sendo bem, né? Assim, um excelente xadrez, um xadrez excepcional. Aproxima as pessoas, poxa, ela mesmo com essa dificuldade, ela conseguia, através do xadrez, se desenvolver, superar algumas adversidades. Então, você vai colocar jovens, né? Que vão deparar com a personagem e entender que o ambiente do xadrez não é hostil a eles. Ninguém é obrigado a gostar, mas não é um negócio que é hostil, naturalmente. Muito pelo contrário, né? Conhecendo, você pode trazer inúmeros benefícios para a sua vida, como o xadrez é a âncora dela, né? Vocês perceberam isso, né? O xadrez mantém ela ainda no mundo real, mantém ela sobrevivendo. Mas também tem o outro lado, assim, que é o seguinte, né? O xadrez é meio yin yang para ela. Porque, assim, o pôster da série, né? O pôster da série, você tem o tabuleiro, aí tem as peças de xadrez, aí tem os remédios e as bebidas. Ou seja, tudo que para ela eram vícios, né? O xadrez para ela também era um vício, né? Ela vivia aquilo de maneira tão intensa que, tipo assim, ela tem problemas de relacionamento com as pessoas, porque para ela é como se fosse assim, né? Tipo, com o mundo em geral. Então... para ela, essa tríade, né? Os remédios, o xadrez e a bebida faziam com que ela, digamos assim, dava um rumo à vida dela. E aí tem toda aquela história da superação, etc., né? Que ela vai caminhando ao longo da série. Ela era não era uma rockstar, né? Era uma chess star. Drogas, rock and roll. Era xadrez, drogas e álcool, velho. Os títulos dos episódios, eles remetem a elementos do xadrez. Então você tem um episódio abertura, aí você tem um episódio que no original seria trocas, aí tem o peão dobrado, né, o meio jogo, um que é fork no xadrez seria um ataque duplo, aí tem um que é o partidas adiadas e o endgame. E aí esses títulos, eles conversam para quem é do mundo do xadrez, entende o porquê da escolha desses títulos, que são elementos do jogo de xadrez, né, as fases, a abertura, que é apresentando a jovem Beth Harmon. Aí você vai para o meio jogo, onde as complicações começam a aparecer,
e você tem o desfecho, que seria o final. E nesse meio termo aí, você tem elementos como, por exemplo, peões dobrados, destaque duplo, que fazem referência ao que está acontecendo ali no episódio da série. Então isso também é um aspecto bem legal, assim, da construção da série, né? E conversa tanto com o público que é do xadrez como quem não. Que é isso que eu digo, assim, que é o grande mérito da série. E foi um grande desafio também, porque, assim, você transformar o xadrez em algo que fosse atraente para as pessoas que não são do xadrez. E isso a produção da série, ela tá de parabéns, né? Porque conseguiu fazer muito bem esse papel. Checkmate! Bom, veja só, né? Tiago falou aí sobre o nome dos episódios, tal, falou sobre o que é o fork, né? Que seria isso chama garfo, né, Tiago? Aqui. Pode chamar de garfo também. Garfo também, né? Trocas, tal. Peão dobrado. Para você que ainda é muito verde no xadrez, ou até mesmo totalmente, desculpa o termo, né? Ignorante no xadrez, né? São termos que a gente usa para certos movimentos. Mas o foco aqui é gambito da rainha. Que danado é gambito, Tiago, finalmente. Que danado para os nossos ouvintes, o que é o gambito? Que, segundo Rômulo, né? Que apesar de jogar xadrez, confundiu com cambito. E você não é de Pernambuco, cambito é que tem perna fina, viu? Então será que a rainha, no caso a Beth Harmon, ela tinha as pernas finas? Não. Na verdade não é isso, né? Mas tem um pouco a ver também essa história. Então vamos lá. Inclusive tem um vídeo lá no canal que explica exatamente isso, tá? Então já deixa eu puxar a caixa registradora aqui. O jabá. O jabá. Jabazinho do rei, não? Canal Ala do Rei. Assim, explicando o porquê, tá, pessoal? Basicamente é o seguinte. Primeiro vamos entender o que é um gambito no xadrez. Então o gambito no xadrez é basicamente quando a gente oferece um material em sacrifício para obter algum tipo de vantagem posicional. Falando de uma forma menos técnica, é basicamente o seguinte, ó, eu vou sacrificar uma peça, normalmente eu vou sacrificar um peão, tá? Para poder obter alguma vantagem de um rápido desenvolvimento de peças, ou seja, colocar minhas peças mais rápido no jogo, ocupar um melhor espaço no tabuleiro. Então isso é um gambito. Então quando você oferece um material, normalmente peão, para ter esse tipo de vantagem. Esse gambito ele pode ser aceito ou recusado pelo adversário. Se o adversário aceita o sacrifício tomando a peça, o gambito é aceito. Se ele opta por não tomar a peça oferecida, o gambito é recusado. E aí, por que gambito da dama? Porque, assim, existe também o gambito do rei, tá? Uma pena que não fizeram a série, o gambito do rei. Mas, assim, a série tem esse nome, gambito da dama. Tecnicamente falando, aliás, a jogada tem esse nome, gambito da dama, e não gambito da rainha, tá? A tradução correta para o Brasil deveria ser gambito da dama, porque esse sacrifício ele acontece no que a gente chama no tabuleiro de ala da dama, que é a metade do tabuleiro onde ficam as damas. Se o gambito ele é feito pro outro lado, na ala do rei, não o meu canal, mas a ala do rei do tabuleiro, aí chama gambito do rei. Ah, só existe esses dois no xadrez? Existe uma porrada de gambitos aí no xadrez. Vários gambitos. Tá? Alguns, inclusive, nem nome tem, só pra vocês terem uma ideia. Essa seria a explicação técnica do que é um gambito no xadrez. Trazendo um pouquinho pra série, faz um pouco de sentido a série se chamar O Gambito da Rainha, porque ao longo da trajetória da protagonista, ela vai fazendo uma série de sacrifícios em prol do seu objetivo maior, que era ser a top do xadrez. Então, para isso, ela tem que abrir mão de várias coisas, principalmente do ponto de vista dos relacionamentos. Então, para quem assistiu a série, percebe muito bem isso, que, né, ela não consegue ter apego às pessoas por conta dessa obsessão, dessa fixação dela no objetivo de se tornar a número 1 do xadrez. E tá, mas o que tem a ver aí esse gambito com gambito? Tinha perna fina ou não? Isso aqui é isso que o povo quer saber. Se ela tinha as pernas finas ou não. Vê só, a palavra gambito, tá? Ela é uma variação de uma palavra em italiano chamada gamba. E essa palavra, gamba, tem que fazer a mãozinha, né? O estereótipo. Que no final das contas, gamba significa perna, tá? E gambeto seria algo como, se a gente fosse fazer uma tradução livre, algo como passar a perna, dar uma rasteira. Então, é tirar vantagem, né? Exatamente. Então você vê que existe uma relação entre gambito e cambito no final das contas, porque elas têm uma origem comum. As palavras têm uma origem comum, né? Então daí vem essa relação. Olha só, o nordestinês tem uma raizinha italiana. Pois é. Então acabou tendo essa conotação. Então, quando a gente fala gambito no xadrez, é como se fosse assim. Claro que a nível técnico não é bem isso, tá? Mas é como se fosse assim. Eu vou oferecer esse peão aqui e tal, se o meu adversário aceitar, eu vou ter uma vantagem. É como se você estivesse passando a perna nele, tá? Mas claro que na prática, né, jogadores de alto nível, eles não vão jogar, tipo assim, eu vou jogar aqui caso ele não veja, etc. Mas, digamos assim, a ideia original
do Gambito seria isso, sabe? Você sacrificar para poder ter vantagem. Tá? Então essa seria a ideia, assim, do Gambito. E aí desmistificando um pouco aí essa dúvida da galera. Checkmate. Pontos mais baixos, assim, da série, basicamente, são o seguinte, né? Você tem, às vezes, algumas conveniências de roteiro, que é pra fazer a história andar, né? Então fica aquela coisa meio... mas como assim, né? Isso já tava aqui, isso já foi tão fácil e tal. Você chamaria isso já de um Deus Ex Machina, né? Não digo nem isso, mas, por exemplo, quando ela é adotada, quando ela é adotada, que a mãe adotiva pede pra ela comprar os remédios na farmácia, ela vê exatamente aquele tranquilizante lá que ela usava lá no orfanato, então meio que, sabe? É só conveniência mesmo. Conveniências, né? Mas assim, não incomoda, não atrapalha, não, né? Ou outra coisa, assim, que às vezes também pode gerar algumas críticas, assim, é porque no meio ali, a série, ela dá uma barrigadazinha, assim, né? Ela perde um pouquinho de ritmo, aí no final ela volta a crescer, assim, né? Mas também nada que prejudique, assim, a série. Eu acho que ela ficaria pior se ela não tivesse mais que 10 episódios. Sim. Acho que não teria muito mais o que contar. Né? Teria muita mais gordura para queimar. A gente não pode esquecer que ainda é um drama, né? Apesar de tudo, a série é um drama. Então tem essa pegada de competição de xadrez que para nós que jogamos, muito mais para Thiago, eu sou entusiasta. É legal, tal, mas tem que ter aquela parte dramática assim, dela se afundando em álcool, drogas, fazendo gambitos de relacionamento. E isso... Era meio, né, problemático. Isso é uma parte criticada também, porque, assim, segundo algumas pessoas, né, eles meio que deram uma romantizada ali na hora da queda dela, assim, porque mesmo ela caindo, né, vamos dizer assim, ela ainda permanece meio que plena, assim, né, tipo, tal. Mas, assim, eu também não vejo necessidade também de você aprofundar muito aquele aspecto, assim. Já deu pra entender qual era a questão, né, da queda e tal. Acho que tem tantos outros elementos que superam, assim, que isso daí pra mim não chega a incomodar, não, na série, não. Eu acho que também não. Checkmate. Beleza, Thiago, me veio um mote agora, né, puxando tanto a cultura pop, obviamente você deve lembrar de algumas, mas além do Gambito da Rainha, a série é longa, são 7 episódios, não é longa, né, é uma série curtinha. Mas eu quero ver só um filme que me coloque, assim, que desperte o amor pelo xadrez e tal. Quais filmes você lembra aí pra indicar pro pessoal, né? Bom, tem umas indicações... Fácil de encontrar também. Fáceis de encontrar, né? Então vamos lá. Um filme excelente, não só para quem é do xadrez, mas para o público geral. É um filme recente da Disney, chamado Rainha de Katwe. Cara, esse filme mostra uma história de... Isso, passou na Globo recentemente. É um filme, tem na Disney Plus, é um filme que mostra uma história de superação absurda, assim, né? Tá, é um filme muito emocionante, é um filme muito bonito, assim, é um filme legal para você assistir, assim, inspirador. Então é uma recomendação. Não vou dar spoiler pra galera vivenciar uma experiência legal. E um outro filme que, por conta do hype do Gambito da Rainha, acabou entrando também no catálogo da Netflix, é um filme chamado Lances Inocentes. Também um filmaço. Esse filme, eu digo o seguinte, olha, todo mundo tem a obrigação de assistir esse filme, não só quem é do xadrez. Mas quem é pai tem a obrigação de assistir esse filme, né? Porque ele fala um pouco sobre a questão da expectativa, da cobrança dos pais em relação aos filhos. E ele usa o xadrez como um mote para conduzir essa história. Então, é um filme excelente também. Que tiver a oportunidade de assistir, também fica aí essa dica. Tem outros também, mas são um pouco mais difíceis de se conseguir, assim. Mas se tiver a oportunidade, tem um filme também de superação, de outra história legal, que é Os Cavaleiros do Sul do Bronx. Tá? Acho que esse eu assisti. O filme de uma escola bem barra pesada lá no Bronx. Tem no YouTube e tal, que o cara saiu da prisão e aprendeu a jogar na prisão. É esse? Não. Esse é a história de um professor. Ele vira professor substituto, vai até uma escola bem barra pesada assim no Bronx. E aí ele vai para dar aulas de matemática e lá ele encontra um grupo de alunos que tinham vários problemas e tal, e aí ele consegue, através do xadrez, resgatar essa criançada toda e dar uma nova perspectiva para elas. É um filme também muito inspirador, assim. Então, esses três seriam do ponto de vista, assim, filmes que você pode assistir com a família, tal, etc. Se for algo mais específico, assim, tem um filme também dos anos 90 chamado Face a Face com o Inimigo.
Nossa, esse é bem tenso. Com É Christopher com- Lambert. Christopher Lambert, É. o eterno Highlander. É um filme de serial killer, Sim. né? Com o mote também do Xadrez. xadrez. Então é um filmezinho bem legal. Nossa. Apesar de ser um filme datado, assim, mas é um filme legal também de assistir. Tem um que eu realmente desculpe aí o pessoal que confia em mim para indicar filme, mas eu assisti no YouTube, numa tarde meu, sem o que fazer, também acho que interessante. E também é sobre xadrez, que é um ex-presidiário, ele acabou de sair da prisão, não sei qual foi o crime dele, não foi um crime muito pesado. Ele aprendeu a jogar xadrez na prisão e sai e quer mudar de vida, né? O cara foi realmente ressocializado, funcionou com ele. E vai abrir uma academia de xadrez também numa barra pesada, não sei qual foi, também em Los Angeles e Nova York. Ó, lá. E passa por vários perrengues, né? Para começar, o cara é ex-presidiário, também a localidade também não é muito boa, e esse filme foi baseado em fatos. Tá? No final, ele cria um clube de xadrez no bairro, auxilia muita gente, né? Para fazer campeonato, mudar de vida. No final, inclusive, tem a foto, né? Dele com os participantes do clube. Mas realmente eu não lembro o nome do filme. O nome do filme é Jogada de Rei. É um filme de 2013, baseado na história de Eugene Brown, interpretado por Cuba Gooding Jr. Mas estamos perdendo também, né? Não o filme todo, mas uma cena emblemática de xadrez em um filme. Eu sei qual é. Em um filme aí de Rômulo, não é? É Rômulo, né? Não esqueça que Harry Potter, olha aqui, Eita misericórdia. o xadrezinho de Harry Potter. Olha, Thiago, que cavalo espetacular pra você jogar. Pra mim, tu ia falar da cena de Magneto jogando xadrez de Eu plástico. também pensei nessa. Também tinha não. lembrado dessa. Anderson, tu citou o xadrez lá do Harry Potter. Foi feita uma reconstituição daquela partida jogada no filme, né? E assim, é uma partida muito interessante. Isso foi até um amigo meu uma vez que falou, né? O Rodrigo Yoshio, que é o atual presidente da Federação Pernambucana. Ele deu uma palestra uma vez e contou essa história. Que no final, na cena final lá do jogo de xadrez, você lembra que o Rony, ele se sacrifica, né? Pra que para que o Harry possa dar o checkmate, né? E aí tem uma parada bem legal nessa posição, tá? Que é basicamente o seguinte, né? O sacrifício que o Rony faz para que o Harry possa prosseguir. Porque, na realidade, tinha como vencer a partida sem o Rony se sacrificar. Mas aí quem ia ser sacrificado era o Harry. Então o que o Rony faz? Ele se sacrifica para que o Harry, que é o protagonista, né? Possa dar continuidade. Porque só né? porque... Rony, a maior de escada que Pegasus. existe. É de Pegasus. Você entendeu, não é, Harry? Quando eu fizer o meu movimento, a rainha vai me comer. E então você dá o checkmate. Não! Ronnie, não! O que foi? Ele está querendo se sacrificar. Não, você não pode. Deve ter um outro jeito. Vocês querem evitar que o Snape pegue a pedra ou não? Harry, é você que tem que continuar. Eu sei disso. Não sou eu, nem Hermione. É você. Falando Cavaleiros faz história. em Cavaleiros, tem uma cena de Lost Canvas, né? Que tem xadrez, cara. Que é o Deus da Morte e o Deus do Sono jogando xadrez no castelo, né? Deles lá, flutuando. E o Cavaleiro de Câncer, cara, entra acabando com tudo, velho. E em cima do tabuleiro, quando vai atacar o Deus da Morte, ele defende o ataque com um peão, velho. Um peão, ele bota o peão assim e defende um golpe no Cavaleiro de Ouro, a velocidade da luz, né? Aí ele disse, então esse é o terror e o poder de um Deus, né? E aí, para deixar a coisa ainda mais contextualizada com o nosso podcast, o Deus da Morte, ele constrói um grande tabuleiro, né? Um grande, gigante tabuleiro, onde a gente tem o cavalo, o rei, o bispo, a torre em proporções gigantescas atacando o Cavaleiro de Câncer, né? Então, vê que engraçado, né? A alegoria dessa cena. Deuses jogando xadrez, né? Deuses jogando xadrez enquanto a Guerra Santa correndo lá embaixo, os humanos morrendo, né? Aquele desespero todo, mais uma vez, Hades tentando destruir o planeta Terra. E o Deus da Morte e o Deus do Sono, que são deuses gêmeos, né? Na mitologia de Cavaleiros do Zodíaco, jogando xadrez, pô. Entendeu? Na maior tranquilidade ali. Eu não cheguei a analisar as jogadas do tabuleiro, né? Porque você fica impressionado com a ousadia do Cavaleiro de Câncer, né? Não me lembro de outro filme, mas é um filme muito... É mais pra filosofia, tá? Pra filosofia, é um filme de cabeça. E é bem antigo.
tá? Dos anos 60, eu acho, chamado Sétimo Selo, Sim. em que um cavaleiro, né, volta das cruzadas, né, tá assolando a peste negra, olha aí, já um gancho aí pro próximo. Tá assolando a peste negra na Já é um Europa, plot, já né? um gancho pro próximo episódio. Né? Ele volta e encontra a morte, né, e vai jogar xadrez com a morte, né, e durante a partida de xadrez com a morte, ele começa a analisar, filosofar sobre a vida, já que é feito as cruzadas, será que eu fiz certo? Será que essa guerra, entre aspas, santa, era válida? Eu vi coisas que não devia ter feito, mas fiz em nome da religião, ou será que é porque o ser humano realmente é mau, referente ao mais fraco, mostra assim, é muita viagem. Por assim, você para, muita viagem da boa, né? Você para e fica, caramba, fica pensando realmente quando o filme acaba, é bem interessante. Eu acho que os filósofos quiserem pensar um pouquinho, tá aí. E assim, existem várias referências a xadrez, assim, dentro da cultura pop, né? Vez ou outra a gente tá assistindo um filme e sempre tem, assim, né? Quando alguém quer passar uma imagem, assim, de ser um cara estrategista, de ser um cara, sabe, de um intelecto avantajado, sempre tem a ceninha do tabuleiro de xadrez ali no canto e tal. Às vezes o cara senta lá, faz uma jogada, sempre tem essa referência, né? Só que, assim, claro que, né, isso é como o Romulo falou, uma alegoria, né? Mas na prática, na vida real, você não precisa ser um super gênio para poder ser um bom jogador de xadrez, não. Qualquer pessoa ela tem a capacidade de aprender a jogar xadrez. Claro, não é um jogo fácil, é um jogo complexo, tem diversos tipos de movimentos, né? Cada peça faz um movimento, os elementos táticos, estratégicos. Então, assim, ele é um jogo complexo de se assimilar. Mas é tudo uma questão de dedicação e quanto tempo você dispõe para poder se debruçar sobre aquilo, estudar, se aprofundar, tá? Mas assim, desmistifica um pouco essa ideia de que só as pessoas muito inteligentes jogam xadrez. Não é um jogo que é exclusivo para quem é super dotado ou uma pessoa diferenciada. Não, isso aí é uma lenda, né? Qualquer pessoa, ela está apta a jogar. Checkmate! Então vale a pena assistir muito o Gambito da Rainha. Se você não assistiu, Assista. tem uma sacada, assista. Não é cansativo, eu sei que tem gente falando sobre xadrez. É sobre xadrez. Não é sobre xadrez. É sobre uma grande personagem que tem como base sua vida o xadrez. O xadrez só é o fio condutor da história, né? Mas a série não é. A série não é sobre xadrez. Sabe? Exatamente. Ela usa o xadrez como... mas não é sobre xadrez. Então, desmistifiquem isso aí. Mas eu acho que a virtude, né, de quem construiu a série é dar espaço para coisas novas, né? Porque a gente vê nas mídias, nas produtoras tradicionais, né, umas coisas que eles vetam simplesmente por não parecer com nada já produzido, né? Por fugir da caixa, fugir da forma de produção. E a Netflix, muitas vezes, ela aposta faz o contrário, em coisas que eu acho que não passaria, que não seriam produzidas em nenhum outro lugar, se não fosse lá, né? Algumas produções ruins, de fato, acontecem algumas ruins, capaz que perderam a mão, realmente. Mas outras eu fico imaginando, com uma série como essa, eu fico imaginando, né, sobre xadrez, etc. Não que fosse, assim, completamente impossível, mas seria muito difícil um outro lugar, né, dar vez e voz para um tema como esse, né? Fico pensando nisso. Ele tem feito com várias coisas assim, né? Várias produções deles, né? E eu fico imaginando, caramba, ainda bem que existe, né? Porque talvez essa história a gente nunca conhecesse, né? Apesar de ter o livro, mas dificilmente o livro estava, né? Perdido entre milhares e milhares de outros romances aí, e dramas, né? Etc. Que a Netflix foi e acertou em cheio, né? Ficou em alta ali durante muito tempo, se não tá ainda, né? Acho que tá ainda. E é a série mais assistida, né, da Netflix. Então veja, foi né? um acerto em cheio, assim, acertou na mosca, assim, né? Então, vou te dar uma mensagem final, dê espaço a isso, assista, você não vai se arrepender, não. Mesmo que você não tenha muita familiaridade com o xadrez, né? Não vai se arrepender. Vale a pena muito mesmo. Eu só queria, no final, deixar mais uma frase, né? Para o pessoal que joga xadrez, né? O pessoal que gosta de xadrez, certo? O pessoal até mesmo refletir, né? De como o jogo de xadrez é sensacional. Eu gostaria de deixar o seguinte pensamento, né? Das qualidades necessárias ao jogo de xadrez, duas são essenciais:
vista pronta e paciência beneditina. Qualidades preciosas na vida que também é um xadrez, com os seus problemas e partidas, umas ganhas, outras perdidas e outras nulas. Machado de Assis. Olha aí. Pô. Eita, Luiz, hoje é cultura Hoje ele super. tá... Menino, Hoje ele tá fala que tá. pouco, mas quando fala... Machado de Assis era enxadrista, viu? Machado de Ah, Assis, olha ele jogava xadrez. Muito bem. Olha só. Mas Machado de Assis vale. Vale, parabéns, Luiz. Boa. Anderson, eu que jogo muito assim, né? Principalmente online, jogo bastante assim. Então, assim, a sensação quando você tá jogando uma partida de xadrez e você perde, pô, foi a mesma sensação que eu tive quando eu assisti Lanterna Verde. Eu sabia. Sabe quando você vê assim, cobrando a esquina? Tá chegando. Tá Aos bem. 53 Tá do segundo chegando. tempo, Thiago Tá sai da chegando. sala. Exatamente. Chegou. Exatamente. Né? Chegou o disco voador. Chegou o discoador. Chegou. Eu tava 5 minutos, tava chegando. Então é isso, pessoal. Recomendamos aqui a série pra vocês. Podem assistir sem medo de ser feliz, né? Pode assistir que a série é muito boa. E se você tiver curiosidade em aprender xadrez, existe uma infinidade aí de canais, materiais aí no YouTube, na internet de maneira geral. Mas tem um que é muito bom, né, Thiago? Mas nenhum é melhor que é o Ala do Que Rei. é perfeito para você. É um tal de Ala do Rei. Exatamente. Boa. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito bom. Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Então, vocês sabem qual é a minha sobremesa preferida? Bolo xadrez. É isso aí.